Olá, galera! Eu sou o seu professor Mardoc, de Humanidades, do Colégio Divino Mestre. E venho aqui bater esse papo falando sobre o 7 de setembro de 1822. Para o Brasil, feriado nacional. Mas nós não podemos encará-lo apenas pelo fato de estarmos em casa, um momento de alegria, de tranquilidade, de estar aproveitando esse feriado com a família. Não. Nós temos por trás dessa data grandes mudanças que abalaram o mundo conhecido da época. Fatos que, envolvidos pelas ideias iluministas, acabariam transformando o mapa, a política e a economia da Europa, bem como também todo o mundo colonial. Na Europa, temos transformações de base econômica, política e ideológica. Revolução Industrial, Revolução Francesa, a chegada ao poder de Napoleão Bonaparte. Na América temos a independência das 13 colônias, norte, e também temos aqui no sul transformações, ou pelo menos sinais, de que o mundo colonial estava desgastado. No caso específico do Brasil, eu falo da revolução que envolveu Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, bem como também na Bahia, a chamada Revolta dos Alfaiates, também conhecido como Conjuração Baiana. E aqui em Pernambuco não poderia ficar de fora dessa jogada. Falo de 1817, chamada de Insurreição Pernambucana e também conhecida com o nome de Revolta dos Padres. Bem, este é o cenário amplo, o cenário gigante que vai abalar o período que é chamado de Antigo Regime, dos franceses Ancien Régime. Muito bem. Agora, quando nós olhamos para o Brasil, especificamente a região sudeste, nós temos um cenário comprometido desde a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Isto, 1808. Napoleão Bonaparte invade a Península Ibérica, o que gera um temor suficiente para que Portugal quebre o bloqueio continental, pedindo que a Inglaterra possa assessorá-los no seu deslocamento para o Brasil. Na verdade, aqui para nós, gente, o que Portugal queria mesmo era que a Inglaterra protegesse a família na Europa. Mas os ingleses queriam mais. Eles desejavam unir a metrópole e a colônia dentro do mesmo polo do seu interesse. Teria um mercado consumidor gigante no Brasil e controlaria esse mercado dominando a corte portuguesa. Pois bem, esse desgaste, então, gerou um profundo mal-estar dentro de Portugal, sobretudo com a elite aristocrática que não pôde fugir. Uma elite que se sentia traída por Dom João e todos os seus simpatizantes apaniguados. Em 1815 cai Napoleão, instaura-se o Congresso de Viena, o primeiro-ministro britânico, o primeiro-ministro austríaco, Claude Metternich, organiza um tribunal, uma assembleia, um congresso de Viena. E lá exige que só quem participaria seriam os governos europeus que estivessem aonde? No seu respectivo ambiente. O que não era o caso de Dom João, porque ele havia fugido para o Brasil. Nessa condição, Dom João então resolve tomar a seguinte medida. Ele eleva a colônia, o Brasil, à condição de Reino Unido ligado a Portugal e Algarves. Se a colônia foi elevada a Reino Unido, a metrópole será o quê? Bom, esse sentimento vai gerar um certo receio perante a aristocracia portuguesa. Será que nos transformamos em colônia? Não. 5 anos se passam e em 1820 essa elite promove uma revolução dita liberal do Porto. Essa revolução surge com 2 grandes objetivos. O primeiro, a volta imediata da família real portuguesa para a Europa, para Portugal. E o segundo, que essa família não possa mais viver o poder absolutista de direito divino. Agora, quem vai administrar Portugal é a aristocracia, através, por intermédio, de uma constituição. Exato. Será estabelecida em Portugal uma monarquia constitucionalista. Agora, quem vai administrar a corte é a elite que se sentiu subtraída, roubada, ferida. E Dom João
vai ser um fantoche, um boneco nas mãos desta elite. Mas, isto ocorrendo, o Brasil vai voltar à condição de colônia? Exatamente. Era esse o grande desejo da elite portuguesa, que foi barrado pela elite nacional, por intermédio também desta elite que era contaminada pelas ideias maçônicas, ou mesmo que faziam parte desta sociedade no Brasil. É o caso, por exemplo, do grande líder José Bonifácio de Andrada. Por isso, o patrono da nossa independência. Por isso, na prática, o grande arquiteto da independência do Brasil em 1822. Foi ele que passou a assessorar D. Pedro I, precipitando os fatos. Exatamente. O dia do fico, o levantamento das assinaturas, o abaixo-assinado, mais de 5.000 assinaturas, dando a impressão para D. Pedro que o povo brasileiro o adorava e que ele poderia ser facilmente aclamado. D. Pedro, então, essa história vocês já conhecem, vai até a varanda, vai até o espaço externo do seu sobrado, e lá ele se depara com um povo. Naquela circunstância, em 9 de janeiro de 1822, portanto, já o ano da independência, D. Pedro, inflado, promove as seguintes palavras: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo que fico. Mas só esta circunstância não seria suficiente. Alguns meses depois, em maio, ele toma outra medida. É o cumpra-se. Todas as deliberações que vêm da Europa, que vêm de Portugal, somente poderiam ser acatadas, aceitas no Brasil, se D. Pedro abalizasse com a sua permissão, com seu Bennett, exatamente, a sua permissão, o seu bem-estar. Pois bem, a independência já estava sendo digerida no interior do país. José Bonifácio, então, reuniu uma elite no Brasil, junto com o imperador, para que pudessem determinar como seriam os trabalhos daqui por diante. Antes disso, em Santos, com a Marquesa de Santos, D. Pedro seria convidado pela Marquesa para que pudesse saborear uma noite agradável com bebidas e todos os enlaces próprios da política interiorana do país. Lá, ele teria devorado uma boa mariscada e retornando para a reunião na fazenda de José Bonifácio, em São Paulo. Nesse meio tempo, ele acaba se debruçando no rio, no córrego Ipiranga. O rio Ipiranga, na verdade, era um braço de rio sem tanto volume, porque ele estava passando por complicações, por intempéries estomacais. Essa situação atrasou a comitiva que estava em viagem para a reunião com José Bonifácio. E no meio tempo, nesse intervalo, nós temos uma carta que chega das cortes, vai direto para as mãos da princesa, a esposa de D. Pedro I, Dona Leopoldina. Ela recebe a carta e fica estupefata, porque são feitas ordens, são tomadas ordens exigindo que o imperador volte imediatamente para Portugal, para que possa então discutir essa situação. A princesa então recebe a carta e escreve um anexo, afirmando: meu marido, o fruto encontra-se maduro, logo colha-o antes que seja tarde demais. Ela estava ali usando uma linguagem subliminar para determinar para D. Pedro é o momento de encerrarmos de vez a relação com a metrópole. Esta carta enviada para a fazenda de José Bonifácio está aberta, ele lê o documento e endossa com um novo comentário, pedindo, ordenando imediatamente que o mensageiro continue para que possa encontrar pelo menos D. Pedro I no caminho, no trajeto de volta. Nesse intervalo, o mensageiro então consegue encontrar com o imperador à margem do Ipiranga, que vai ler o documento, cercado pela sua tropa pessoal, particular, indignado, recebendo a carta, o anexo de José Bonifácio e de sua esposa, a princesa, e ali mesmo é o que nós encontramos estampados nos livros de história. Ele teria erguido a sua espada, desembainhado a espada e bradado: este é o momento de promover a ruptura. Portanto,
Ou lutamos pela independência agora, ou todos nós seremos reféns da coroa lusitana. Daí a frase que todos nós conhecemos, que representa um marco, um símbolo de plena ruptura entre a colônia e a sua antiga metrópole. Independência ou morte. Pois bem, senhoritas e cavalheiros, este é o momento, de forma consciente, começarmos a refletir o que é independência. A independência deve ser um presente entregue com o laçarote vermelho a cada um de nós? Ou será que a independência deve ser um processo de luta, de trabalho, de amadurecimento político? É desta maneira que eu fecho esta aula, desejando a vocês um ótimo feriado e que, a partir desta aula, a partir desta data, possamos estar em casa não apenas gozando o feriado, mas refletindo sobre a independência do nosso país. E quando será a nossa independência? Um abraço, galerinha esperta, do seu professor Mardoc de Humanidades, do Colégio Divino Mestre. Até mais!